Porsche no Launch Control 4S, hein? Pé no freio até o final, Sport Plus acionado, kick down. É rápido, hein? Vamos falar sobre a geração 991 Mark I do Porsche 911. A Porsche fala que cerca de 90% de todos os componentes desta geração do carro são completamente diferentes do 997 que veio antes dele. Mas uma das principais questões quando a gente fala do chassi 991 é que esse é o primeiro 911 grandão. E essa talvez tenha sido a primeira e principal crítica feita pelos puristas a essa geração do 911. O carro cresceu cerca de 5 centímetros de comprimento total, mas em especial de entre eixos daqui até aqui, cerca de 10 centímetros. E uma das maiores inovações da plataforma 991 foi justamente a Porsche fugindo um pouco daquele conceito de motor penduradão no eixo traseiro. Porque sim, esta é a primeira geração do 911 que vai efetivamente trazendo o motor cada vez mais em direção ao centro do carro. Mas, curiosamente, ele não é um carro muito mais pesado, não. Os pesos basicamente se equilibraram, apesar desse carro ter muito mais área de contato com o solo. E aí está o que você consegue enxergar do motor desse carro. Sim, essa foi uma outra inovação da geração 991, que é basicamente removendo do motorista e dos mecânicos o acesso pela parte superior do motor, né? Você tem no máximo as duas ventoinhas aqui, um local para você repor fluido de arrefecimento, um local para você completar o óleo e acabou o drama. Em termos de motorização, o 991 Mark I ele basicamente continuou com os mesmos motores inaugurados lá no facelift do 997, os famosos motores de injeção direta de combustível. E o que a gente viu mesmo aqui, a versão S, que usava o 3.8. A diferença é, se lá no 9972 você tinha para o Carrera S e para o 4S 385 cavalos, 42,8 kg de torque, no 991 Mark I, uma sutil atualização para 400 cavalos e 44,9 kg de torque. 0 a 100 km por hora declarado para esse boneco com os câmbios PDK e a tração integral nesse caso aqui, na casa dos 4,2 segundos, e a máxima um espetinho abaixo dos 300 km por hora. Esse aqui especificamente é um Carrera 4S. 4S pressupõe o seguinte, que o carro vai ter tração integral. E uma das diferenças em termos de design que o 4S tem em relação ao S, que é apenas tração traseira, para essa geração ainda está justamente no fato dele ter 4 centímetros a mais de largura na traseira e, claro, a clássica faixa de farol conectando as duas lanternas. Traço esse que morreria a partir do 992. Aqui a bordo da cabine, a gente tem uma evolução considerável em relação ao 997. Os materiais se tornaram ainda mais nobres, a interface, o design da ergonomia interna também ficou mais moderno, né? Você ainda, neste carro, tem os clássicos instrumentos analógicos com o contagiros classicamente lá no meio e o embrião do que viriam a ser os painéis digitais, né? Porque a bolinha daqui onde fica o computador do bordo, que me diz exatamente qual que é o carro que eu tenho, que no caso é um 4S, começaria a te dar algumas funções como GPS, computador de bordo. O 991 Mark I já teve por opção vindo com um volante com os Sport Pedals, né? Você tinha duas opções de volante, o multifuncional com os botões e o que você tinha propriamente as aletas atrás. O 991 Mark I é o último automóvel que foi trazido para o Brasil na época que a operação Porsche era exclusivamente concentrada na mão de um único concessionário que tinha um contrato com a Alemanha. E a escolha sempre foi por trazer versões mais completas. Todos esses carros viriam com o Sport Chrono Package, com o modo Sport, Sport Plus, teriam o PASM Sport Suspension com regulagem do amortecedor, tinha também o Sport Exhaust. Em termos de acabamento, todos esses carros viriam também com pacote de couro estendido na parte superior, tanto da porta quanto do painel, as colunas e o teto em alcantara,
Nessa época, a Porsche ainda não tinha inaugurado o opcional do teto solar de vidro, então todos os carros são fechados permanentemente. Os bancos, por opção, todos nessa geração trazidos para o 9911 com o de 18 vias. O sistema de som standard também era o Bose nessa época. Já ficou claro que é um animal bem diferente daquele que veio antes. Maior, mais luxuoso, mais espaçoso, com o motor mais deslocado para o centro. Aqui, pela primeira vez, direção com assistência elétrica, que deu precisão, deu velocidade para a caixa, mas que tirou um pouco do feedback. Se eu tivesse que definir um carro esporte com a palavra refino e sofisticação, esse seria o carro. Mas não se engane. Na hora que você precisar botar esse carro no pau, levar para a pista, ele vai ser rápido. Vai ser muito mais competente do que qualquer coisa que veio antes dele na linha do Carreira. Essa unidade, na época que eu estou gravando esse vídeo, ela está disponível conosco. Ela é um Carreira 4S 2015 com 21 mil quilômetros. E se você está interessado em saber um pouco mais, ou até mesmo nesse carro em específico, entre em contato conosco lá no CarChase. Se você está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação no sininho e, se possível, está gostando do que viu até aqui, deixa um like. Muito bem-vindos ao 911 de velho. É polêmico, eu sei, não fica chateado. Eu sei que tem cara assistindo aí que talvez vai se sentir meio ofendida por esse argumento. Mas acho que a melhor maneira de eu explicar o que eu quero dizer com isso é, para mim, o 991 Mark I é o primeiro grande refino do 911 depois que ele se tornou refrigerado por fluido, tá? Então aqui a gente sabe, o motor caminhou 10 centímetros em relação ao centro do carro. A Porsche já estava familiarizada com os motores de injeção direta de combustível. Ela colocou o volante com assistência completamente eletro-hidráulica, então você tem a sensação de um volante que é rápido, que é preciso, mas que, humildemente falando, talvez tenha sido o volante com menos feedback do que acontece embaixo do carro na história da Porsche. Mas esses carros, meus amigos, nessa época, eles vinham completamente bem equipados, Sport Chrono, Sport Exhaust. Vamos ver. E se o 9972, os primeiros motores com injeção direta eram muito sem som, esse daqui é uma baita de uma trilha sonora, velho. Esquece qualquer 996 Carreira, qualquer 997 Carreira com escape original. O 991 Mark I é o carro que tem uma trilha sonora original intoxicantemente boa. É uma cabine deliciosa de passar tempo dentro. Nada contra o 992, mas há de confessar que os materiais da cabine do atual 911 são às vezes meio questionáveis. Volante leve, fácil de manusear. O isolamento acústico do 991 Mark I é sensacional. Você praticamente não tem barulho de rolagem de pneu. Do fato dele ser esse carro tão prático, tão fácil, tão usável, não quer dizer que esse carro faça feio em autódromo, que esse carro ande mal vis-a-vis o que ele entrega de potência e torque para o motor aspirado. Quando esse carro lançou, eu fui andar e falei, meu, se eu dirigir o meu 9972, como eu consigo dirigir esse carro, eu morro, eu bato, dou no poste. Só que tem o outro lado dessa história, que é justamente a experiência, a sensação que você tem desse carro. Ela é épica, ela é sensacional, mas ela é meio que... O que eu quero dizer? Existem carros que... Porsches mesmo, que você vai andar, parece que você pulou de bungee jump. GTS 9912 tem um pouco dessa sensação. Esse carro, a sensação que você tem é... Não é o bungee jump. Esse aqui você foi num simulador de bungee jump. Entendeu? Quero dizer, o carro é muito civilizado, é muito tranquilo, é muito polido em todos os sentidos. Vou colocar no Sport Plus. E o PDK, especialmente, onde eu noto a principal evolução. Essas reduções, essa resposta que você tem, é um PDK bem mais agressivo do que aquele que a gente acostumou a ver no 9972. Só que vamos falar de motor, ó. Aqui
entrega súbita de torque. Você tem um motor que te força a trabalhar. E até é curioso isso, porque não é que você precisa trabalhar pouco. Você precisa trabalhar muito para sentir aquela força vindo no peito. É isso que o 911 de vovô pode fazer. Hiperplantado. Uma coisa do 4S versus o S. Você sente mais inércia da frente, ele parece que quer arrastar um pouquinho mais a frente dele. Mas ele é muito plantado. Eu, particularmente, sempre gostei do visual do 4S, mas sempre preferia a tocada do S. É rápido, velho. E é aquela sensação que você precisa ficar com mais tempo com o pé embaixo mesmo. Não adianta você achar que você vai dar um tiro curto. É pé, 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 pé. Se eu ficar o pé embaixo com esse carro num Carrera S9912, eu vou estar uns 20, 30 km mais rápido. Freada, vamos mudar um pouquinho de direção. E freio. É isso que o 911 faz bem. Não importa, a hora que você quer exigir, ele tem muito conjunto. E esse talvez seja uma das gerações de 911 que você mais dirige e fala: cara, sobra muito chassi, muito freio, muita direção, e é um motor que especialmente recompensa acima dos 5.000 giros. Então, no fim do dia, o que pode ter parecido pejorativo para muitos de vocês, na realidade é um elogio. Se você me perguntasse assim: esse é o 911 que você poderia utilizar todos os dias da sua vida? Poderia. Fácil. E nessa parte da esportividade ele também entrega de uma maneira sem susto, polida, refinada. Esta é a parte mágica desse carro. Meus amigos, se você está interessado num 4S com 20.000 km 2015, esse daqui, a época que eu estou gravando, está disponível. Se ele não tiver, você também pode procurar a gente lá no Cartiers, que a gente vai te assessorar a não fazer burrada. Qual que é o 911 certo para você? Qual que é o carro que se adequa ao seu uso, à sua vida, ao seu momento, ao seu orçamento? É nisso que nós nos especializamos lá no Cartiers. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. Se vocês conheceram o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho. E bom, nessa tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que nós fizemos, falando um pouco desses brinquedões, dando informação para vocês.